Sejam muito bem-vindos ao podcast Sublime do canal Sublime, comandado por mim, Kati Bittencourt, jornalista, empreendedora e também marqueteira. Hoje nós vamos falar, assim como em todos os podcasts desse canal, de empreendedorismo feminino, carreira e também sobre outras futilidades. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Bibi Terra. Ela que é empreendedora, empresária do ramo da beleza em Porto Alegre, sócia proprietária do Bibi Terra e Josi Maciel, maquiadora há 8 anos, referência na maquiagem para noivas, normalmente com a sua agenda lotada 1 ano antes, e também tem a sua linha de preparação de pele, trabalha com sobrancelhas e está sempre inovando com o seu espírito empreendedor. A gente sabe, então, né, que o sucesso ele leva muito tempo para acontecer de repente, e hoje eu resolvi trazer a Bibi Terra para esse episódio de podcast para nos inspirar e para trocarmos aqui uma ideia, então, sobre empreendedorismo feminino. Bibi, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast. É uma alegria te ter por aqui. Muito obrigada, eu também estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite, pelo reconhecimento. Estou muito agradecida ao meu primeiro podcast. Vamos lá então, Bibi. A gente tem muitos temas, né, relacionados ao empreendedorismo feminino, mas eu também queria trazer o tema de carreira hoje, para inspirar aquelas mulheres que talvez estejam perdidas, que não sabem que rumo tomar, que estão desejando fazer uma transição de carreira, e tu já fizeste a tua transição de carreira, né? Sim. Como advogada, né, que é a sua primeira formação, então, como foi essa vontade, né, de mudar, de trazer tua vida, migrar para uma outra área relacionada à beleza, que é a área da maquiagem e tão distinta da área do direito? Eu cursei direito muito porque na minha época, não vou nem falar quantos anos atrás, mas as profissões mais que hoje em dia são bem comuns, não eram tão comuns. A minha vontade, quando eu saí do colégio, era ter feito publicidade e propaganda. Os meus pais, os dois são advogados, eles achavam que eu não teria muito mercado nessa profissão, era uma coisa nova ainda. E eu cedi. Com 16 anos, ninguém é capaz de escolher o que quer fazer da própria vida, né? Eu acredito muito nisso, acho que as pessoas são obrigadas a escolher muito cedo o caminho a tomar. E aí, eu fui para o direito, fiz teste vocacional, o teste vocacional deu, que era direito, e eu fui. E eu sempre fui muito estudiosa, tanto no colégio quanto na faculdade. Então, eu fiz a faculdade no tempo certo, nunca peguei nenhuma G2, e os meus pais achavam que eu estava no caminho certo. E durante a faculdade eu até não achava que não estava, porque eu gostava de estudar. Principalmente as matérias que não eram referentes a processo. Eu gostava de estudar as matérias que eram leitura, era direito penal, era a minha preferida. Então, no meio da faculdade eu já falei que eu não estava muito contente, que eu não gostava muito daquilo, mas como eu gostava de estudar e estudava muito, segui. Até porque eu já estava no meio. Então eu pensei assim, bom, agora eu vou ter que terminar. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar num escritório, um escritório bem de advogado iniciante, assim, bem feito para advogado que está recém-saído da faculdade. E como a área que eu gostava na faculdade era penal, eu segui estudando. Então, eu fiz 2 pós-graduações nessa área. Em um determinado momento, era bem difícil eu conseguir trabalho num escritório de penal bom. E aí, em um determinado momento, eu consegui. Isso foi no 4º ano de advogada já. Sim. Eu passei na OAB um dia depois da minha formatura, então já tinha OAB. E aí eu entrei nesse escritório.
eu entrei e eu percebi em 6 meses que eu tava no lugar completamente errado. Eu ia dirigindo todo dia de manhã e pensando assim, meu Deus, não pode ser. Essa frase eu sempre falo quando as pessoas me perguntam a minha história. Não pode ser que a minha vida vai ser feita para isso, que eu tô jogando a minha vida fora, que a minha existência não vai ter sentido algum. Sem propósito. Porque a minha existência não tinha sentido naquela situação. E aí eu conversei com meus pais e disse que eu ia estudar para concurso e eu estava estudando para delegado, que era o concurso que eu achava que eu ia gostar. Porque eu já trabalhei, né, na Delegacia da Infância e Juventude, eu trabalhei na promotoria, mas era com atendimento aos adolescentes infratores. E eu gostava do contato com as pessoas. Sim. Então, eu comecei a estudar para concurso e assim eu fiquei por cerca de 6 meses, 1 ano. Paralelo a isso, eu sempre gostei, desde que eu me tornei adolescente, eu sempre gostei de tudo referente à área dos cabelos e da maquiagem. Eu aprendi a me maquiar sozinha. A minha mãe, na verdade isso é herança da minha mãe, tá? A minha mãe sempre fez tudo sozinha. O próprio cabelo, a própria maquiagem. Lógico que luzes ela não fazia, mas enfim, todo o resto. E ela sempre se virou sozinha. E ela tinha muito talento para isso. Ela adorava me maquiar quando eu tinha apresentação de balé. Então ela se divertia com aquilo e eu fui, acho que herdei. E aí eu fui desenvolvendo isso sozinha e gostava de fazer, inclusive as minhas amigas gostavam que eu fizesse nelas. Então se elas tinham algum evento, elas iam na minha casa. Me pagavam com uma garrafa de espumante e tava tudo bem. E aí eu fazia maquiagem, fazia cabelo e gostava. Aí um belo dia... Teve a virada de chave. Teve, foi bem pontual. Um belo dia, eu queimei o meu cabelo com secador, estraguei meu cabelo, e aí comecei a pesquisar sobre tratamentos, era uma área que eu gostava muito. E aí eu passava metade do tempo estudando, metade do tempo pesquisando sobre tratamentos. Um dia, aí foi o dia da virada. Um dia eu tava num churrasco na casa de um conhecido, maquiando a mãe dele. Porque a mãe, nessa altura do campeonato, todas as pessoas do meu convívio sabiam que eu gostava muito de maquiagem. E que me maquiava muito bem e maquiava os outros muito bem. E aí essa mulher, ela ia numa festa, era uma senhora, ia numa festa e me pediu, me maquia. E eu, senta aqui. E tava o churrasco acontecendo, né? Então, bebida e gente falando e tudo, e eu maquiando ela. E nisso, eu falei uma coisa. Eu falei assim, o meu sonho era ter um salão. Mas eu falava isso da boca pra fora, porque eu adoraria trabalhar nessa área. Só que era uma coisa que, pra mim, era impossível. Não ia acontecer. Sim, era um sonho. Era um sonho. E um outro conhecido que tinha vendido a empresa dele recentemente pra L'Oréal e tinha ganhado bastante dinheiro com isso, com essa transação, me ouviu. E ele era um cara bem empreendedor, que estudava muito empreendedorismo. E aí ele me chamou no próprio churrasco e disse assim, Bibiana, é verdade isso? Que tu tem um sonho de abrir um salão? Aí eu falei, eu adoraria trabalhar com isso. Eu sou muito infeliz no direito. Eu sinto que eu tô perdendo a minha vida. Eu não gosto do que eu faço. Aí ele me chamou para tomar um café na semana, né? Não, naquele final de semana não tinha como, a gente tava numa festa. E eu fui. E aí quando ele começou a conversar comigo, ele começou a me fazer tudo uma entrevista, perguntando todas as questões pertinentes a como eu me sentiria se eu estivesse trabalhando num salão. E no final ele se encostou na cadeira e disse assim, olha só. E foi a primeira pessoa que me disse isso. Essa mesma frase, 3 pessoas me falaram. Tu tem uma estrela e tu vai brilhar. Tu precisa largar o que tu tá fazendo. Precisa entrar num curso. Aprender a profissão. Eu tô indo viajar, vou passar 1 ano fora. Ele ia fazer Europa e Estados Unidos, 6 meses. Pra estudar empreendedorismo. Para voltar para o Brasil, e ele já tinha um projeto. O projeto dele era o seguinte, ele ia abrir uma empresa que fomentasse pessoas com talentos, ou seja, ele seria sócio dessas pessoas e seria a parte administrativa e as pessoas seriam talento. E ele disse assim, tu tem tudo para trabalhar comigo. E a gente tem tudo para abrir um negócio, tu vai dar certo, tu vai dar. Mas para, o que tu tá fazendo agora, não perde mais seu tempo. Aí eu voltei para casa. Isso te incentivou a largar tudo. Total. Aí naquele momento, eu voltei pra casa. Eu olhei para meus pais e disse assim, eu estou largando tudo. A partir de agora eu não estudo mais. Fechei os meus cadernos. Eu tinha um escritório no meu quarto. A partir de agora eu não estudo mais. E eu vou entrar no Senac
e eu tinha um dinheiro que eu tinha ganhado de um processo particular que eu tinha feito, eu vou entrar no Senac e vou aprender. E quando essa pessoa voltar, eu vou abrir um negócio com ela. E a minha mãe tava na sala, eu me lembro a cara dela, ela disse assim, tá. Só que eu acho que ela não acreditou. Sim. Sabe? Achou que era uma coisa momentânea. E o meu pai, tá. E aí eu fui. Peguei esse dinheiro, o Senac era lá no centro de Porto Alegre, ainda é, eu acho, no Camelódromo. Eu estacionava no escritório que minha mãe trabalhava e ia andando, porque lá não tinha estacionamento. E eu queria economizar, tinha estacionamento só do Camelódromo. E como eu tava, né, tipo, eu tinha que me sustentar ali. Eu morava com os meus pais, então eu tinha essa parte que é muito... essa base que foi muito apoiadora para mim naquele momento, mas essa decisão era minha, eles tinham pago toda a minha faculdade, pós-graduação, eu não podia pedir para eles isso, né? Então eu andava 5 quadras e mais até, e ia até o Camelódromo todos os dias de manhã. Eram 3 meses de curso. A primeira semana do curso, a professora começou a falar e eu disse, meu Deus, eu sou louca. Se eu sair daqui e abrir um negócio, eu vou estar sendo maluca. Eu vou ter que começar como as pessoas começam, porque eu não conheço esse mercado, eu não estou dentro dele. Eu conheço como consumidora, não como profissional. Eu não posso simplesmente ingressar no mercado de trabalho querendo abrir um salão, eu vou falir, porque eu não conheço nada, eu preciso ter contatos, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso saber como é que funciona. Eu não tenho a menor condição. E vem aí a primeira dica para quem está escutando esse podcast e quer começar a empreender. Viver aquilo que você pretende fazer. Porque abrir um negócio não é assim. Tu tem que conhecer o negócio. Senão, a chance de dar errado é muito grande. Ah, mas como é que eu vou conhecer? A gente tem muitos meios de entrar. E eu, no salão, sabia que eu teria que começar como assistente. E foi aí que minha mãe levou medo. Porque até então estava tudo bem. Só que aí veio toda aquela cobrança, assim... Pô, mas a minha filha é advogada. Imagina, é como se você estivesse dando muitos passos para trás, né? E ela ficou preocupada com o que as pessoas pensariam. Só que nessa altura do campeonato eu não estava nem um pouco preocupada com o que as pessoas pensariam. E aí, a professora desse curso... É um curso que, tipo... Pessoas bem novinhas entram. Na época eu tinha 26 anos. E ela olhou pra mim e ela me pré-julgou, tá? Justamente porque assim, o que essa Patricinha tá fazendo aqui? Ela não vai durar 1 semana. Sim. No final do curso, na verdade ela foi a terceira pessoa, porque teve uma segunda pessoa que falou isso. Ela veio me chamar e disse assim, Bibiana, eu te peço desculpas, porque tu, apesar de eu ter julgado e ter achado que tu não ia continuar, tu foi a única pessoa que veio todos os dias, nunca chegou atrasada, e tu realmente tem talento pra isso. Tu tem uma estrela e tu vai brilhar. Ela falou. Aí, eu tava há 1 mês no curso e postava no Instagram as minhas coisas, assim. Mas, tipo, muito amadora, né? Sim. E aí começa uma coisa que é muito real. E naquela época, ninguém trabalhava as redes sociais como se trabalha hoje em dia, né? Não tinha. E aí começa uma coisa que eu acredito que é muito real. Existe talento, existe determinação, mas existe também conspiração do universo, tá? Eu acredito muito nessas coisas. Sorte. Não é sorte. Se tu tá no caminho certo, as coisas acontecem. Isso não é nem exatamente sorte. Acontece. Porque várias coisas ao longo da minha vida aconteceram de maneira muito surreal. Depois eu vou falar sobre outras coisas. E eu acredito muito nisso. A gente tem, eu e a minha sócia, um lado espiritual bem desenvolvido. A gente trabalha muito isso, a gente agradece muito. E realmente eu tava 5 anos no direito e a coisa não ia, entendeu? Eu tava 1 mês lá. E aí, o meu professor me chamou. O Marcelo... ele me achou no Instagram e disse assim, olha só. E eu tava procurando vaga já em assistentes de salões. E eu tinha acabado de fechar com uma pessoa. E aí ele me chamou no dia seguinte. E aí ele disse, vem aqui conversar comigo. E eu fui. E aí ele me disse, eu contei toda a minha história pra ele. Contei que eu queria que eu iniciei querendo abrir um salão, mas que agora eu sabia que isso não era viável, que eu tinha que viver. E aí ele me disse, tu tem uma estrela, tu vai brilhar.
Pela terceira vez. Ele foi o segundo, porque a professora falou depois no final. Falou depois. Mas ele foi o segundo. E eu quero que tu trabalhe comigo. Eu vou te dar uma cadeira. Isso não seria assistente, mas na verdade... E eu vou te ensinar tudo o que tu precisa. Foi o que ele me falou. E eu pensei, bom, ele vai pegar a minha mão e vai me mostrar como é que faz. E o Marcelo, eu sou muito grata a ele. Muito grata. Porque ele me ensinou muito. Eu fiquei com ele 3 anos. E ele foi um baita professor. E a maneira como ele me ensinou, muitas vezes, quase nunca foi pegando a minha mãozinha. Foi dizendo, faz, agora, vai que tu vai conseguir. No primeiro dia que eu comecei a trabalhar com ele, ele me levou pra maquiar um violinista inglês, sei lá eu da onde, num show. E eu disse, meu Deus do céu, Marcelo, eu não maquio. Eu não tenho nem curso disso, não, mas tu vai porque eu preciso, porque tu fala inglês, eu preciso que tu vá. E ele foi eu e ele ia fazer o cabelo do cara e eu ia fazer a maquiagem. Foi sim o meu primeiro dia de trabalho. Vai lá e faz. E assim foi o meu desenvolvimento na maquiagem, porque eu fazia cabelo, né? Eu tava num curso de cabelo. Mas, um belo dia, eu com a minha maletinha de maquiagem que não tinha nada, só as minhas coisas dentro, e ele disse, tá, tem uma cliente precisando de maquiagem e é tu que vai fazer, porque não tem quem maquia. Eu falei, tu tá louco. Tu foi inserida nesse mercado. Fui inserida. E assim são as coisas, tá? No mundo da beleza e em qualquer outro mundo. Tem que fazer. É fazendo que se aprende. E perdendo medo. No início eu demorava 1h30 pra fazer uma maquiagem. Hoje eu demoro meia hora. Meia hora é a maquiagem completa do início ao fim. Então, a gente vai aprendendo com a prática. Por isso que a gente tem que viver. E viver é um degrau de cada vez. Isso eu reforço muito para as minhas alunas, né? Que elas ficam muito inseguras em se posicionar, por exemplo, na frente às câmeras, né? Em ter coragem de colocar a cara a tapa mesmo. E eu sempre falo, gente, é prática. Eu, quando comecei no jornalismo, também não sabia me posicionar em frente às câmeras, não sabia falar, e foi fazendo, foi na prática, foi no dia a dia, e errando muito que eu consegui. E por isso que a gente tem que ter um lugar que nos acolha como profissionais iniciantes, porque a gente vai errar, tem que ter alguém mais velho que saiba consertar. Sim. Mas a gente vai errar, entendeu? E é só assim que vai aprender, infelizmente. Posso até falar, posso dar conselhos para quem está começando, mas vai ter que viver. Eu já dei vários cursos para pessoas iniciantes que tinham um sonho de montar uma sala. Logo depois eu falei, olha, não vai funcionar assim, tu não tem nem cliente, tu vai abrir uma sala para atender quem? Quem que vai aparecer? Então, e não é um balde de água fria, é um balde de realidade. Claro. Porque as coisas não acontecem como mágica. Quanto tempo tu levou para ter a tua clientela? Olha, é que daí as coisas aconteceram muito rápido, tá? Só que eu não sou parâmetro, cada um é cada um. Cada um tem a sua história. E no meu tempo, era diferente. As coisas digitais estavam acontecendo devagar, estavam começando a acontecer. E cada um, mesmo quem começou junto comigo, cada um vai ter o seu tempo. Eu fiquei 5 anos no direito. E se eu me comparasse com as pessoas que estavam no direito, que já estavam super bem, eu ia ficar muito infeliz. Mas não é assim, sabe? Cada um vai ter a sua história. Comigo foi o seguinte, eu maquiei essa pessoa, aí eu estava chorando de medo. A secretária me disse assim, eu vou te dar um tempo para tu se programar e eu vou abrir a tua agenda. Eu vou te dar um tempo, então, para tu se organizar. E eu pensei, bom, ela vai me dar 6 meses, eu vou fazer um curso, não sei o quê. Ela me deu 2 semanas. Eu entrei na MAC para comprar material e, tipo, não sabia nem o que era. Ela me perguntou, tu quer NC ou NW? Eu falei, não sei, quero as duas. Porque eu disse que eu era maquiadora, entendeu? Não, eu quero as duas. Nem sabia o que era NC nem NW, entendeu? Mas é assim que as coisas acontecem. Foi aprendendo no dia a dia. Em 3 meses, teve um dia que... Isso, a Josi e o Marcelo lembram disso muito bem, tá? Teve um dia que eu olhei minha agenda na terça-feira, eu cheguei lá e olhei minha agenda de sábado e tava lotada. Eu tinha 7 clientes. Hoje, 7 clientes. Não é uma agenda lotada, mas na época, e com o tempo que eu demorava, era. E eu comecei a chorar. Eu disse, Marcelo, eu não tenho nem horário de almoço. Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir maquiar isso todo mundo, eu vou atrasar todo mundo, não vai dar certo. E comecei a chorar na frente do computador. E o Marcelo começou a rir. Ele disse assim, Bibiana, o que tá acontecendo contigo em 3 meses é uma coisa que muitos profissionais com muitos anos não têm. Vai dar tudo certo. E saiu rindo. E eu fiquei, filho, sabe? Meu Deus, é ele que vai ter que fazer. Só que o Marcelo já sabia o que eu sei hoje. Sim. Sabe? E o que eu sei hoje e que eu passo pra minha equipe. A Milena que tá aqui, por exemplo. A Milena começou maquiando em 1h15. Eu falei, vai ter que acelerar. Vai ter que acelerar. Não, mas eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. E hoje a gente vê... E hoje consegue. Em meia hora. Sabe?
Então, a gente vê muitos profissionais nascendo no salão. Hoje tu fez o cabelo, por exemplo, com a Camila. Camila nasceu como profissional autônoma agora em dezembro. E eu disse pra minha equipe também, ela é uma guria que em 3 meses ela vai estar voando. Dito e feito. A gente aprende. Hoje, eu me sinto um pouco mais Marcelo com essa visão, sabe? E é muito da força de vontade da pessoa, não só do talento, né? Muito. Isso é muito. Tem que ter força de vontade e tem que saber o que quer. Desde o primeiro dia que eu entrei no salão, eu sabia o que eu queria. Eu sabia qual seria o meu fim. Eu vou montar um salão. E eu mirei naquilo ali e tirei tudo do meu caminho. Inclusive relacionamentos, que foram vários. Sim. Então, eu sabia. E nada ia me impedir. E foi tirando. E terminei namoro. E fiz tudo o que eu tinha que fazer para seguir o meu objetivo. Tem que ter determinação. Tem que trabalhar no domingo. Tem que trabalhar na segunda. Tem que trabalhar sábado o dia todo. Nunca mais tu vai pra praia. Nunca mais tu vai ter uma vida social que tu estava acostumada a ter. Eu saí... Sexta-feira era meu final de semana. Eu saía na sexta, eu saía no sábado. Eu vi minhas amigas. As minhas amigas, quando elas querem me ver, elas vão no salão. Sim. Porque é lá que elas vão me encontrar. Eu não consigo mais sair com elas no sábado. Tu adaptou a tua vida àquela tua nova realidade. E eu sabia que nada valia aquilo que eu queria. Então, tudo era menos importante, inclusive relacionamentos. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não sabem da sua força. E eu acho que isso traduz muito a tua história, né? De quando tu era uma menina que estava ali saindo do direito, que estava conhecendo um novo mundo, né? E foi tudo tão rápido, tão acelerado. E hoje tu sabe da força que tu tem e tu tá inspirando outras pessoas, assim como a Camila, assim como a Mi, né? Então tu tá conseguindo passar isso adiante. E isso é muito bacana, né? A partir disso, tu vai formar outras pessoas que podem ter sonhos tão grandiosos quanto os teus e podem vir a realizá-los. Mas aí entra, né? Tem que ter talento? Tem que ter talento para aquilo que tu quer fazer. Mas tem uma música que eu gosto muito, que agora eu nunca vou me lembrar qual é, que fala que assim, ó, é 10% talento, 10% sorte. Mas a disciplina vence o talento. Vence. A disciplina vence o talento. Vence. Essa é a frase. E tu não ter... não ser frágil do ponto assim, ó. Tu vai ter que encarar coisas, muitas coisas, o tempo todo. Até, tipo, hoje eu encaro muito mais coisas que eu encarava antes, até no início, sabe? Então, porque tem um negócio. Então, cara, baixa a cabeça e trabalha. E inovar, né, nessa tua área é tão importante. Para quem não conhece o Salão da Bibi, ele já existe há quanto tempo? 3 anos. Há 3 anos, né? Ele é um salão grande em Porto Alegre, um dos mais renomados, né, que nós temos. Obrigada. E quanto tempo você levou para montar o negócio? Depende. Eu demorei 5 anos trabalhando em outros salões. E a coisa aconteceu da seguinte maneira. Quer saber bem como é que foi? Eu vou te contar. Um belo dia, eu estava num relacionamento que me fazia muito mal, já há algum tempo. E aí, eu comecei a trabalhar em terapia, eu fui pra terapia. E comecei a descobrir que era aquele... Porque, na verdade, eu não sabia que era o relacionamento. E comecei a ver que aquele relacionamento é que estava errado. E aí... E era um relacionamento que implicaria... A continuidade dele implicaria em eu me mudar daqui para outra cidade, uma cidade menor, aqui do Rio Grande do Sul. E eu comecei a pensar, cara, mas eu não quero abandonar tudo que eu construí. Porque eu já construí. Isso fazia 5 anos que eu estava na profissão, 4 anos que eu estava na profissão. E eu não vou abandonar isso, sabe? Aí eu tava... Aí entra mais uma outra parte assim, meio mística da coisa. Eu tava... Bem mística da coisa. Eu tava... Era o dia 1º de janeiro de 2019. E eu tava na praia. Tava com essa pessoa. E eu entrei no mar. E aí eu... Muitas vezes eu já conversei com o universo, tá? Daí eu conversei com o universo. Pensei assim, meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida? Eu não sei o que fazer. E eu realmente não sei o que fazer. Eu tô desesperada. Eu preciso de uma luz. Preciso de uma resposta. Uma resposta. E aí eu ouvi uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. E isso até parece mentira, tá? Mas é verdade. Abre um salão com a Josi. Foi assim. Abre um salão com a Josi. Eu vou, o quê? Abre um salão com a Josi. Eu saí.
do Mar. Tu já conhecia a Josi há mais tempo? Eu conheci a Josi no primeiro momento que eu entrei no salão. Quando eu comecei a trabalhar com o Marcelo, eu conheci a Josi no mesmo dia. E a Josi trabalhou comigo por 3 anos e meio, 4 anos. E aí, depois, cada uma foi para um salão diferente. Então, eu trabalhei com a Josi a minha vida inteira. A gente era uma equipe. Mas, depois que a Josi foi trabalhar em um lugar, e as clientes pediam muito que a gente voltasse a trabalhar junto, mas a gente se separou. E fazia um tempo até que eu não falava com a Josi. Eu saí do Mar, olhei pro cara e disse assim, sabe o que eu vou fazer? E ele, o quê? Eu vou abrir um salão com a Josi. Eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem pra Josi. Josi, eu quero conversar contigo. Isso tudo na beira da praia. Eu quero conversar contigo. E aí a Josi disse assim, tá bom. Dia 9, quando eu estiver voltando de férias, tá bom então. No 20/9, tá bom. Olhei de novo pro cara e disse assim, eu tinha um apartamento na praia, que meus pais tinham me dado. Eu disse assim, agora nós vamos sair daqui. Eu vou passar nas imobiliárias e vou botar meu apartamento à venda. E ele, tipo... Tava determinada. Daquele momento, tipo, quando eu decido, tá decidido. Determinada a transformar aquele sonho em realidade, custe o que custar. Tava decidido, ia acontecer. Tava decidido, sabe? Quando a Josi ainda me deu... Porque a Josi nunca teve o sonho de ter um salão. Ela já falou, inclusive, que ela nunca quis ter um salão, que não sei o quê. Aí eu peguei e fui. E passei nas imobiliárias. E o cara tava meio que se entender, assim, meu Deus, tá, sabe? Ai, tá. E aí, fui na reunião com a Josi. No fim, eu nem vendi meu apartamento no tempo de abrir o salão, mas a gente deu jeito. Fui falar com a Josi no 20/9. A gente rascunhou o salão num guardanapo. A nossa ideia era um salão de 100 metros quadrados, que graças a Deus não aconteceu, porque hoje nem a gente caberia ali dentro. A gente foi para um salão de 200 metros, o dobro. E aí, a gente começou a procurar sala e foi ajeitando as coisas, e foi ajeitando. Aí teve o período aí como achamos a sala muito por acaso, assim, sabe? Porque não foi nenhum corretor que nos mostrou. Começamos a obra, deu todo tipo de perrengue que pode haver numa obra, aconteceu. Mas a gente tinha que abrir no dia 13 de dezembro, porque dezembro é um mês que o salão fatura muito. E a gente tinha que começar a pagar nossas contas. E foi uma abertura no meio da pandemia, né? Não, foi antes. Foi um pouco antes. Foi 3 meses antes. 3 meses antes. 3 meses antes. E aí, que graças a Deus. Daí eu briguei. Nesse momento da obra foi que eu me tornei uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia que eu era. Eu me tornei um ser humano violento. Mas eu botei ordem naquilo ali. Teve uma vez que eu fiz uma reunião com todos os chefes de todas as coisas e disse assim, eu não quero saber. Eu vou abrir isso aqui no dia 3. E vocês vão fazer o que tiver que ser feito. Briguei com o arquiteto. Mas abri. A Josi atendendo uma pessoa fazendo mecha e um cara furando uma parede, mas estava aberto. E foi isso que, inclusive, ajudou muito a gente passar pela pandemia. Porque em março veio a pandemia. Eu me lembro que eu tinha feito uma noiva no Spa do Vinho e eu tinha passado o final de semana lá. Daí eu voltei na segunda-feira, cheguei no salão, abri o Whats, nem tinha trabalho, eu só fui lá, não sei o que eu fui fazer. Abri o Whats, comecei a ver as mensagens, e eu tinha acabado de abrir a aba da academia, que eu ia voltar pra academia, porque naquele período de 3 meses eu não tinha feito academia, porque eu tava... A gente só segura os pratos que dá. Sabe, tipo, eu tinha parado de fazer em novembro, abri em dezembro, a gente vai equilibrando aquilo que dá. Isso é uma das outras coisas que eu aprendi muito ao longo desse tempo, principalmente de salão. Cara, segura o que dá, o que não dá, depois tu junta. Porque ninguém aqui é uma super heroína que consegue... Ninguém é polvo que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Consegue ser musa fitness, enfrentar uma pandemia, não sei o quê, então não dá. E aí, nisso... começaram a chover mensagens de desmarcando horário. E os meus, que eram de maquiagem, foram os primeiros a ser desmarcados, porque todos os eventos foram cancelados. E aí eu me apavorei. Liguei pra Josi e disse, tá acontecendo um negócio aqui, não sei como é que a gente vai resolver. Na terça-feira a gente se reuniu com a pessoa que cuidava do nosso marketing, na quinta-feira a gente fechou as portas. Aí na época eu já não tava mais com aquela pessoa, eu tava com outra pessoa, que morava em São Paulo. Peguei, fechei as portas na quinta-feira, peguei um avião, fui pra São Paulo, passei um mês lá. Também terminei com ele. Porque depois, quando ele não queria que eu voltasse... Queria que tu ficasse em São Paulo. Só que ele disse assim, o salão vai poder reabrir. Eu vou voltar? Mas por que tu vai voltar se não tem quem maquiar? Não tem cliente pra maquiar? Eu falei, por que, querido? Eu vou voltar. E muitas vezes, né, a gente vê nos relacionamentos, assim, que a mulher acaba abrindo mão do sonho, abrindo mão da carreira pra estar num relacionamento que ali na frente ela vai ficar infeliz. Então, isso também é uma lição, né, da tua experiência, que dá pra trazer. Que dá pra trazer.
Opa! Que dá para trazer, né? Que a gente tem que se colocar, às vezes, sim, em primeiro lugar, às vezes, sim, ser um pouco mais egoísta para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e, claro, torcer para que ali na frente talvez apareça alguém que vá conseguir nos acompanhar e nos apoiar nesse trajeto. E é bem impressionante ainda a quantidade de pessoas que sofrem disso, sabe? Porque os relacionamentos... É muito louco isso, mas não foi nenhum nem dois que eu tive que não queriam... Que quando eu comecei, por exemplo, a me destacar, já não foi bom. Porque não pode ser mais... Os homens temem as mulheres fortes. Eu não sei se eles temem as mulheres fortes, porque muitas vezes eles se atraem por isso, tá? Eles começam atraídos por isso. Não é que eles temem, é que eles se comparam e eles competem. Porque eles se atraem por uma coisa e depois eles começam a se incomodar com essa coisa. Isso é um fato. E não é medo, porque eles gostam daquilo. Só Talvez que eles sejam começam pouco fracos. Começam a sentir ciúme, inveja, não sei. Mas isso é uma coisa que eu já observei muito, tá? E rola uma eu competição tive 13 também, namorados na minha vida, que eu posso falar. E rolava uma competição entre vocês. Não da minha parte, entendeu? Sim. Eu nunca quis competir. Mas é que eu tem várias histórias, assim, eu poderia falar vários casos que eram bizarros a ponto de... Sério mesmo que tu tá... Teve uma vez que eu tava passando no shopping e aí uma mulher olhou pra nós. E o cara disse assim, ela tá olhando pra mim. Eu falei, eu acho que não. Eu acho que não, porque ele nem era daqui. Ele era de outro estado. Aí não tá assim, tá bom. Aí eu cheguei no salão e a mulher disse assim, agora eu estive no shopping, não sei o quê. Ela tava saindo do shopping indo pro salão, eu também tava indo pro salão. Aí eu disse, eu vou ter que falar. Não é que eu esteja competindo, mas é porque já tava me dando ranço. Eu pego o ranço muito fácil, assim, desse tipo de coisa. Entendeu? Pô, sério? Mas tu tem o rei na barriga? Não, eu nem ia falar se tava olhando pra mim ou não me importava. Agora, sério que tu vai competir com a tua mulher pra saber quem a mulher tá olhando? Por favor, né? Então, começa inúmeros. Inacreditável. Inacreditável. E, como eu te disse, já tive 13 namorados. Muitos, teve relacionamento que eu acabei porque simplesmente a pessoa tá prejudicando a minha rotina. Tipo, não, eu tenho que trabalhar. Então... o teu foco te trouxe aonde tu tá hoje, né? E tem muitos momentos em que a gente... é difícil compensar a vida profissional e a vida pessoal. Muitas vezes eu só foquei na profissional. E como tu tem feito agora pra equilibrar isso? Ainda sempre é um aprendizado, porque... teve um momento, assim, durante a pandemia, nesses 2 primeiros anos de salão, que eu só foquei no meu profissional. E isso eu tive que trabalhar em terapia. Graças a Deus eu encontrei uma terapeuta muito boa e eu comecei a trabalhar isso com ela, porque eu despenquei. Eu engordei, eu não me cuidava, eu não cuidava do meu cabelo, eu não cuidava... Eu tava num salão, sabe? Eu não me vestia. Eu acabei comigo, eu me anulei, porque eu entrei no modo sobrevivência. Porque quando o salão pôde abrir, os outros profissionais continuaram, claro que em menor número, até porque a gente tinha capacidade de pessoas, mas continuaram atendendo. Agora eu não tinha muito, porque eu continuei maquiando, claro, não parei, só que não 35 pessoas no sábado, entendeu? Porque não tinha mais evento. Não tinham eventos, tudo eu fechado. Maquiava, só que como a minha maquiagem tem um perfil mais natural, então eu maquiava assim para as pessoas que tinham que gravar, porque daí o online explodiu, né? Então muita gente tinha que gravar. E nessa época tu me maquiou um monte. Tinha que gravar coisas online, então esse era o meu perfil de cliente, ou então gestante que tinha que fazer ensaio, era só. Ou seja, nesse momento que eu comecei, porque já estava no meu plano, eu já tinha até, inclusive, comprado um curso de sobrancelha em São Paulo, que era de micropigmentação. E aí eu comecei as sobrancelhas. Hoje eu não faço micropigmentação, porque eu não gosto da técnica. Eu acho que ela não é uma técnica natural, que ela vai perder cor ao longo do tempo, que ela vai desbotar, que ela vai mudar. E aí eu comecei a fazer sobrancelhas, e foi isso que me ajudou. Só que daí design e coloração. E aí eu comecei numa coisa que aconteceu. Por eu gostar da pegada mais natural, eu comecei a trabalhar muito com reconstrução de sobrancelhas de maneira natural. Então, eu desenvolvi um produto, esse produto é surreal. Tipo, ele é incrível, ele é praticamente milagroso. E eu trabalho. E aí, eu comecei a me desenvolver nesses 2 anos que estava com o salão, com a maquiagem mais parada. E eu desenvolvi muito isso, porque eu realmente gostava. E aí, assim foi... a maneira que eu atravessei a pandemia, porque eu não sou só
sócia. Eu também sou profissional. E é disso que a gente tira o nosso sustento, porque a gente não... Eu e a Josi, a gente não divide isso, tipo, todo mês. A gente junta, até porque daí aconteceram outras coisas que é que é surreal. Quando a gente estava saindo da pandemia, no meio do ano passado, eu achei que nada mais poderia acontecer. E aí surgiu uma notícia. O cara... A gente alugava a loja, né? Sim. Aí o cara botou a venda. Nossa. E aí a gente não tinha opção. Porque se outra pessoa comprasse, poderia ser um investidor que quisesse manter o salão ali. Que quisesse alugar. Mas aí poderia vocês cobrar. teriam que sair dali. Ou poderia cobrar. E poderia cobrar o aluguel que quisesse, tipo, o que ele quisesse. Porque seria um contrato refeito. A gente não teria segurança jurídica de um contrato anterior, entendeu? E aí vem os desafios, as coisas inesperadas no meio de empreender, Totalmente inesperadas. E isso é surreal. Acontece muita coisa que tu não imagina que pode acontecer. Muita coisa. Ligada a gerenciamento de pessoas e a casos assim. Porque daí, a gente poderia ter que ir embora. E aí, o que eu olhei pra Josi e disse assim, o que nós vamos fazer? Vamos comprar isso aqui. E aí, foram 4 meses sem... Eu nunca tive insônia. Eu não dormia. Meu cabelo caía. Eu tava virada no monstro. A minha equipe, assim, passou por poucas e boas, porque eu não tinha... E eu não podia contar o que estava acontecendo. Então, assim, eu tava sofrendo, eu e a Josi em silêncio. Sim. Sabe? E a gente matava bola no peito e sair jogando. A gente não podia contar o que estava acontecendo. E a gente sem dormir, a gente procurando financiamento, e a gente passando por entrevistas de financiamento, e a gente não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E foi um horror. E tudo que pode envolver um processo de financiamento, sabe, todos os problemas. Enfim. Aí, deu certo. Depois de, acho que 4, 5 meses, a gente comprou. Só que daí a gente, né, refaz o caixa agora. Volta. A gente tem projetos de expansão, mas agora, nesse primeiro momento, a gente tem que... Graças a Deus, eu vou te dizer assim uma coisa, a gente foi muito abençoado. Porque mesmo na pandemia, a gente nunca ficou mal, sabe? A gente conseguiu... Sempre deu um jeito. Sim, mas também o jeito que a gente dava quando a gente estava com tudo fechado era vender produto. A gente vendia produto nas casas. Foi aí que tu lançou a tua linha, né? Não, a minha linha já existia. Tua linha de preparação de pele, que é muito vendida. Ela já existia. Mas aí, na pandemia, eu comecei a fazer muito vídeo. Porque não tinha o que fazer, né? Aí eu comecei a fazer muito... E isso começou a vender bastante. E, incrivelmente, as pessoas queriam muito se maquiar na pandemia. Eu vendi muito batom. E nem, né? Mas é porque eu acho que as mulheres estavam se sentindo muito mal dentro de casa. Muito. Então, elas queriam... E a gente vendeu muito isso. A gente foi para outras cidades, atender cidades que tinham salão aberto. A gente alugava salão, ia para Caxias do Sul. Eu tinha pânico de dirigir em estrada. Eu não dirigi em estrada. Nunca tinha dirigido. Começou a pandemia, já consegui um salão em Caxias, bora. Peguei o carro do meu pai, que é uma caminhonete, e me toquei pra Caxias com a Josi e com as gurias dela. Guria, e foi uma viagem horrorosa. A gente quase morreu. O nosso pneu tava furado. A gente ficou prensado entre 2 caminhões fazendo pega. E foi assim a minha primeira viagem na estrada. Pra Caxias, naquela neblina, e fomos, entendeu? Porque não me importava. O meu trauma era muito menor do que, tipo, nós temos que atender. Temos que trabalhar. E aí a gente foi. E aí a gente atravessou. E estamos casadas por 40 anos agora, que é o nosso financiamento. 40 anos. 40 anos. Muito trabalho pela frente, muitos sonhos ainda a se realizar. Tem algum sonho que tu tem ainda, que tu possa contar pra gente, que tu possa dividir? Algo que tu queira realizar e que tu já esteja planejando os próximos passos? Tem muitas coisas que eu quero realizar ainda. Muitas. Muitas eu já realizei, muitas. Tipo, o meu maior sonho já foi realizado, que era o salão. Às vezes eu entro nele de manhã e acendo as luzes. Às vezes não sei porque eu faço isso. Quando eu sou a primeira a chegar, me dá uma coisa assim, tipo, sabe? Consegui. Só que eu demorei 1 mês pra conseguir curtir o salão. No primeiro mês era tão automático que as pessoas, tu deve estar muito orgulhosa, né? Tô muito orgulhosa. Só trabalhava. Tipo assim, Mas hoje eu entro nele e penso, sabe? É o lugar que eu queria. Ele é lindo, ele é colorido, ele parece uma casa. E tem muitos outros projetos. Muitos. Mas eu não posso contar. Não pode ainda. Não. Vai ter que vir outro dia em outro podcast pra contar, então. Não posso, porque isso é uma outra coisa que eu aprendi também. A gente guarda. A gente guarda até acontecer. A gente guarda até acontecer. Mas é uma profissão que
ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Mexe diretamente com a autoestima das pessoas, não, né? Nunca é só uma maquiagem. Eu já fiz maquiagem, por exemplo, pra pessoa se divorciar. Porque eu sempre começo a maquiagem assim, e aí, o que nós temos hoje? E aí a pessoa me respondeu, hoje eu vou assinar meu divórcio. E aí começou a chorar. E eu, maquiagem, esse tipo de maquiagem é a maquiagem que eu mais gosto de fazer. Tem muitas Essa que eu assim, não te contei, mas eu vou te contar, tá? Quando eu terminei meu namoro, às 6 da manhã de uma segunda-feira, eu marquei uma maquiagem contigo e fui 2 dias depois e me maquiei e deu. Só pra me sentir bem. Mas isso é fato, entende? Aí a pessoa, eu já maquiei pessoas assim que me dizem, eu vou estar lá, meu ex vai estar lá, e a pessoa precisa de uma segurança extra. Ela precisa estar se sentindo maravilhosa. E é isso que a gente faz, não é só eu vou lá pintar a cara dessa mulher, deu. Sabe? Eu tenho que saber a história, o que ela vai fazer. E quando ela chegou dizendo isso, eu disse assim, então tu deixa comigo. Porque aquilo me envolveu, sabe? E eu também já me maquiei, não pra me divorciar, porque eu nunca fui casada, mas pra assinar papéis de dissolução de união estável. E eu tava montada, porque eu precisava. Porque é a nossa arma, tipo, a gente se sente bem assim, a gente precisa estar munida de tudo que nos deixa muito mais confiante. Então, isso é tão lindo, e às vezes tu vê uma pessoa e tu aprende a ler pessoas, e a ler as tuas clientes. Pelo jeito da pessoa andar, eu sei que ela vai... que ela tem um perfil mais leve, que ela tem um perfil mais pesado, pelo jeito dela se mexer, pelo jeito dela falar. Então, às vezes, tu aprendeu a ler as pessoas também, né? Sim. E quase uma psicóloga, né? Total. Inclusive, a gente sabe quando uma mulher ela não tá feliz, não pela maquiagem ou pelo cabelo, mas sim porque ela não tá bem. E muitas recorrem, principalmente a mudar a cor de cabelo, tá? Quando recorrem a isso, porque não estão bem. Então, é muito difícil tu pegar a nuance da coisa assim, será? O que é que ela tá sentindo? Se ela quer radicalizar, normalmente ela não tá bem. Na pandemia aconteceu muito isso, que a minha sócia me falou, tá? Morena querendo virar loira, loira querendo virar morena. Um fenômeno. Porque ninguém tava se sentindo bem. Ninguém tava feliz. Sociedade. Fala um pouquinho da escolha da sócia e os desafios de ter uma sócia no dia a dia. Bom, a escolha da sócia eu já contei, né? Foi a voz que me disse. A voz. A voz. Não, cara, só que assim, eu conhecia a Josi há muito tempo, né? E o que me levou a propor a sociedade para ela? Eu sei que ela é extremamente confiável. Tanto ela quanto o marido dela. São pessoas honestas. E eu sou capricorniana, né? Eu sou Capricórnio com Lua em Capricórnio. Eu sou muito Capricórnio. E eu sou muito honesta. Tipo, e a gente tem uma relação muito honesta. E a gente... Eu tenho certeza que se eu deixar, tipo, tudo ali, e o Nilson, que é o nosso administrador, o marido da Josi, cara, eu confio cegamente, entende? E assim, a sociedade, ela tem vários desafios, mas quando tu escolhe muito bem o teu sócio, e a gente é muito complementar, o que ela faz eu não faço, o que eu faço ela não faz. Sim. E o que a gente não faz, o Nilson faz. Então, assim, a gente é muito complementar. E ao mesmo tempo... Então, quando por exemplo, os pratos do salão, toda a decoração do salão, fui eu que comprei. E eu disse, Josi, eu vou comprar um prato que custa caro. Mas ele é um prato de flamingo. Pra quem não sabe, o nosso salão é todo inspirado na Ocean Drive de Miami. Então, ele é cheio de flamingos. Aí a Josi disse, compra. E a gente tava apertado. Aí eu disse, mas aqueles clientes vão tirar foto desse prato. E dito e feito, é um prato instagramável. Então, todas essas coisinhas assim, a Josi... Tanto é que hoje tem que comprar copo, Bibiana compra copo. Porque eu sei onde é que tá o copo. A tampa de vaso sanitário, eu sei onde é que eu comprei. Então, teve que trocar agora. Quem comprou fui eu, porque eu me lembro de tudo que eu comprei. E olha que minha memória é ruim. Mas aí eu passo que a Josi tem outras características. A Josi, por exemplo, é quem organiza a bagunça. Que eu sou bem bagunceira, inclusive. Então, eu jamais teria essa aptidão. Então, a Josi organiza o esquema das faxinas. A Josi não sei o que. A gente... é extremamente complementar, não só nisso, tá? Mas em várias outras coisas. De administração. E a gente conversa muito. A gente teve 3 brigas na vida, assim. E que foram resolvidas porque as duas chegaram em casa, caíram na real. Sim. E, cara, vamos conversar.
E tem que ter, né, diálogo, tem que ter amizade, tem que ter Confiança. Tem que ter confiança e tem que ter paciência. Várias vezes a gente se irrita. Mas aí tu tem que pensar, né, no todo. A gente teve medo. A gente teve muito medo quando a pandemia começou. Era tudo muito incerto. Quando uma cai, a outra levanta. E é assim que funciona, tá? Às vezes uma cai, a outra tem que levantar. Daqui a pouco a outra cai. Aí a outra tem que levantar. Então a gente vive de levantar uma a outra. Porque isso acontece muitas vezes. Então uma vez que percebe que a outra não tá bem, vai lá, entendeu? E não só levantar, assim, tipo, levantar porque às vezes a gente tem problemas pessoais, levantar porque às vezes a gente tá com bloqueio criativo, que era aquilo que eu tava te comentando, que eu tô passando. Às vezes e aí a gente tem que incentivar a outra. Então é isso que faz. E a minha sociedade, cara, não podia ter escolhido sócia melhor, sabe? Não tem outra pessoa no mundo com quem eu gostaria de ter um salão. Ótimo. Outro ponto, né, que eu acho bacana da gente trazer, que tu já falou aqui várias vezes, né, sobre a tua trajetória na criação de conteúdo, né? Tava falando agora sobre isso. E durante a pandemia, você produziu muito conteúdo na internet. Você começou a vender cursos também. E eu queria que tu contasse, né, um pouquinho dessa tua história com o digital, para inspirar também as pessoas que têm desejo de começar a produzir conteúdo. Daqui a pouco alguma outra maquiadora que está te acompanhando e que tem desejo em daqui a pouco vender cursos online também. A criação de conteúdo é uma coisa tão ampla, assim, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa bem criativa. Eu tenho ideias, assim, nos momentos mais aleatórios do mundo. Só um minutinho que eu vou pegar uma aguinha aqui, peraí. Eu tenho ideias nos momentos mais aleatórios do mundo. E às vezes, por isso que eu tenho um grupo, eu tenho vários grupos comigo mesma no WhatsApp. Mas eu tenho um que tá, até a Milena tá junto, que daí é o grupo de conteúdos, assim, a gente tem uma ideia de post, a gente posta lá. Então, a minha criação de conteúdos foi sempre assim, eu vejo o que eu acho interessante, o que eu acho que as pessoas gostariam de fazer e crio. Não segue um script, não... Não, e quando eu tive que fazer isso, e eu também comentei isso contigo, eu me senti engessada. Eu me sinto... quando eu tenho que criar ideias que não são minhas, eu já tive uma estratégia. E eu não sabe, eu me engessei. Até porque a gente tem que pegar a nossa essência. O que vai nos diferir de outras pessoas, o que vai nos tornar únicas, é aquele posicionamento que a gente tem que ninguém pode copiar. Porque maquiagem, todo mundo pode aprender a fazer. Sim. Agora, o teu jeito, a tua forma, aquilo que tu traz, a tua essência, isso não pode ser copiado. E nem a maquiagem, tá? Porque assim, a maquiagem todo mundo pode aprender a fazer. Mas todo mundo vai... A partir do momento que tu se desenvolve bastante, assim, que tu já viveu e já trabalhou, tu acaba desenvolvendo uma assinatura que é só tua. Então, entre os maquiadores mais antigos, todo mundo sabe quem foi que fez qual, entendeu? Porque são as assinaturas. E assim é também no posicionamento. Eu já cansei de ver pessoas tentando imitar outras no Instagram. E não adianta. Eu, por exemplo, nunca vou poder ter um posicionamento tipo, oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Porque não sou eu. Eu falo alto, entendeu? Tanto é que a gente estava aqui falando sobre a roupa que eu ia usar. E eu até trouxe uma roupa preta, mas não sou eu. Eu sou colorida. Então, são coisas que não adianta tu imitar o outro, porque tu não vai ficar fiel a ti mesmo. E o que cativa uma pessoa é isso aí. Ela ser autêntica do jeito que ela é. E tem gente que vai se identificar. E tem gente que não. E aí, gente que não, e tá tudo certo. Tem várias pessoas que não gostam de mim, entendeu? Porque acham que eu falo muito alto, porque eu, sei lá. E tá. Elas vão ter outras pessoas que elas vão se identificar, né? Mas não. E não dá pra gente querer agradar todo mundo. Se quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Bibi, vamos nos encaminhar aqui pro final já do podcast. E eu queria saber de ti, pra começar na carreira da maquiagem. Quero começar amanhã. O que tu me sugere? Eu sugiro que isso é um problema que a gente está vivendo muito grande na nossa sociedade atual. As pessoas com menos de 30 anos, elas não acham que elas têm que passar pelo processo. Elas querem começar no fim. E o fim não existe para começo de conversa. Então, eu já entrevistei, eu já passei... Eu trabalho com uma equipe, né? Junto comigo. Além da equipe do salão, eu tenho uma equipe minha. E a quantidade de pessoas que eu já entrevistei foram muito mais de 50. E eu percebo que
E isso não é só na nossa área, tá? É na qualquer área, porque eu vejo também o que as minhas clientes me passam. As pessoas acham que o mundo deve algo para elas, e não é verdade. É elas que devem algo para o mundo. É elas que têm que se fazer necessárias. E as pessoas querem começar Querem hoje, tudo pronto. E amanhã tá lá uma placa com o nome dela. E não vai ser assim. Elas não querem respeitar o processo de aprendizado, elas não querem aprender, elas não têm respeito por hierarquia, elas não têm respeito pela equipe, não sabem trabalhar em equipe, não têm respeito por hierarquia, não querem trabalhar muito, 5 horas de trabalho já é o suficiente. Elas acham que um maquiador vai ficar famoso e vai ficar produzindo vídeos se ele trabalha 5 horas. Eu trabalho 12, a 14, a 16, não me importa. Agora teve um mês, no ano passado, que eu trabalhei todos os dias, sem exceção. E é assim. E é assim. E as pessoas não querem. Elas acham que querem ser maquiadoras porque elas veem vídeo no Instagram de maquiador e elas acham que é legal. As pessoas querem só... Atualmente elas só querem ser tiktokers, elas só querem ser influencers, elas só querem... Cara, não, entendeu? Querem ir pelo caminho mais fácil e não sabem. Eu costumo dizer também, é uma coisa... Que me acompanha muito. A gente olha o palco do outro, mas a gente não imagina como é o bastidor, né? Quem olha o teu palco, quem olha o teu Instagram, pode imaginar 1 milhão de coisas. Mas quem te conhece a fundo, sabe que não, que teve muita batalha, que teve uma trajetória longa, que tu foi no passo a passo, que tu começou voltando, né? Você tinha uma carreira consolidada. Tu foi lá e começou do zero. E sem vergonha. Tá, porque isso também acontece. Sem vergonha de começar do zero. Eu não tinha vergonha nenhuma de eu ser assistente. Nenhuma. Sabe? Então, cara, tu tem que respeitar o teu processo. Não é assim que as coisas funcionam. Meu pai tem uma frase que ela é muito sábia. Só que quando eu fui adolescente e ele me falou essa frase a vida inteira que eu era adolescente, eu achava que ele era um velho que não sabia de nada. Hoje eu falo essa frase para as pessoas, que é assim, ó. O diabo não é esperto porque ele é diabo. Ele é esperto porque ele é velho. E é isso. O que eu aprendi hoje ao longo desses anos todos são coisas que eu não teria aprendido com alguém me contando. Se me botassem para gerenciar um salão, quando eu comecei, ele ia quebrar. Se me botassem para atender a quantidade de cliente que eu atendo hoje, eu não ia conseguir. Então, eu tive um processo assim como todos têm também. Então, a minha dica para quem está começando é: faz um curso, mas a melhor escola que tem é a escola de um salão de beleza. É o campo de batalha. É só assim que tu vai aprender. No curso do Senac eu aprendi a lavar cabelo. Quando eu cheguei no salão, não, vamos aprender agora. Tu não sabe lavar cabelo. Não aprendi nada, na verdade. Sabe? Tudo que eu aprendi no Senac era até antigo demais, então eu tive que reaprender. Escovar cabelo foi na marra. Primeira vez que eu cheguei no salão, no primeiro dia eu tava de terninho, porque era a sopa que eu tinha. No meio do dia eu tava com o terninho amarrado na cintura, meus cabelos voando, eu tentando escovar, todo mundo rindo de mim. Ok, entendeu? Depois eu aprendi, na primeira semana, que eu não podia trabalhar com sapato apertado, nem com sapato salto alto. Então, hoje em dia, eu só uso tênis. Inclusive, eu nunca mais usei nada além disso. Eu só uso tênis pra sair, eu uso tênis pra tudo. Por quê? Porque eu tinha que estar com roupa confortável, porque eu ia me salfar o dia inteiro, porque eu ia caminhar o dia todo, 12 horas de pé. Às vezes, eu olho no meu relógio aqui, a gente andou 12 mil passos, não sei quantos quilômetros, entende? Só ali, no salão. Então, é isso que vai te ensinar. É isso que vai te transformar num bom profissional. Conviver com outros profissionais bons que vão te ensinar. É isso. E passar pelo passo a passo, e saber que vai passar perrengue, Sempre. E saber que tem altos e baixos. Acho que os altos e baixos é muito importante também, porque todo mundo acha que vai começar lá no alto, que vai começar grandão, né? Não, não é assim. E vai ter muito perrengue pra lidar, principalmente quem lida com o público, né? Acontece cada coisa. Então, tem que aceitar o processo. E aceitar e curtir o processo. Porque quando eu decidi que eu ia trabalhar em salão, eu não estava mais preocupada em quando é que eu ia abrir um salão. Aconteceu. Mas eu não estava mais, meu Deus do céu, é amanhã que eu vou abrir o salão, quando é que eu vou abrir esse salão? Pelo amor de Deus, eu preciso abrir o salão. Não, eu fui curtindo o meu processo, entendeu? Eu fui vivendo todas as experiências e gostando delas. E aí se passaram 8 anos. 8 anos. 5 trabalhando em salão e mais 3. Bibi, eu quero então te agradecer pela presença no primeiro episódio do Pod Sublime.
por ter aceitado aí o meu convite. Eu que agradeço, adorei participar. E encaminhamento das considerações finais, se você quiser deixar algum recado, o microfone está aberto. Que recado que eu vou dar? Me siga no Instagram, @bibiterra. Acho que eu já falei tudo que a gente tinha, assim, claro, na verdade, a gente tá encerrando agora porque o tempo tá acabando, porque a tem gente muito poderia assunto. ficar aqui uns 3 dias conversando. É muita coisa. Então tá, Bibi, obrigada pela tua participação. Obrigada. Muito sucesso pra ti nesse podcast. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E a gente levou muitos aprendizados aqui do episódio de hoje, né? Eu acho que curtir o processo é uma das coisas que a gente consegue levar daqui. Não ter medo de cair, de levantar. Saber que vão ter desafios, sim, ao longo do trajeto, mas que a gente consegue com disciplina, com perseverança, né? E, claro, aceitando, né, o nosso talento, aceitando aquilo que a gente gosta, os nossos sonhos, a gente consegue atingir qualquer objetivo. Obrigada e até a próxima.